Esse é o Giro do Agro, mais um programa semanal aqui na UVP Agro, que a gente traz as principais notícias aí que aconteceram no agronegócio nessa semana. Esse programa está sendo gravado na quarta-feira em razão aí do feriado, então o Lucas aqui, que é o nosso editor aqui, vai passar um tempo com a mulher, se organizou, importante, né, Lucas? Então tivemos que gravar um pouco mais cedo, mas as notícias estão realmente atualizadas e os índices também. Então hoje, ao meu lado aqui, Lísia. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente, meus queridos. Como sempre, e eu aqui também. Não tenho nome. E começamos então com o quê? A gente tem uma possível paralisação aí nos portos brasileiros, né? E a gente vai falar mais sobre os impactos disso e em que pé está esse potencial paralisação. Também sobre a soja, a gente vai trazer, né, um potencial recorde aí que não consegue ainda, apesar desse potencial recorde, o valor da soja não consegue impedir a queda de mais de 17% entre janeiro a outubro de 2024 em comparação a 2023. Já a arroba do boi tem uma notícia boa, né, Lucas? A arroba do boi aí ultrapassa a marca de R$300 em vários estados brasileiros. A gente vai trazer aqui, finalmente, hein? Ô, louco, ó. E também temos aí, ó, além da arroba do boi, o Plano Safra, né, um aporte de mais de 2,2 bilhões de reais pelo BNDES, né, garantindo aí um fortalecimento para essas operações de crédito que envolve o agronegócio. E também temos previsões de chuvas aí intensas no centro-oeste, sudeste, sul, que chamam a atenção do INMET. E a gente vai falar mais também sobre isso aqui. Mas antes de tudo, a gente vai trazer os índices atualizados aí dos preços das nossas commodities. Pode começar pelo milho, Lígia? Vamos lá. O Raul estava falando, acho que no último giro da Bolsa, que São Paulo compra milho demais. Aí ele quer saber por quê, já que eles não comem pamonha. Eu fiquei curiosa com isso também. Mas não tem um curau? Não tem um curau, cara. Não tem um trem gostoso pra mastigar. Ainda mais nesse tempo chuvoso em Goiânia. Mas falando do milho no agro mesmo, no mercado doméstico, segue truncado, deixando pouco poder de barganha para nossos compradores. Em Campinas, São Paulo, a alta registrada foi de 0,26%, com a saca se aproximando de R$70, finalmente. Fechou em R$ 69,94. Na B3, os futuros de milho estenderam a sequência de altas diárias nesta última terça-feira, mais conhecida como ontem. Além dos atuais patamares do câmbio no Brasil, a valorização dos futuros em Chicago e a firmeza dos preços domésticos sustentaram as cotações futuras. O contrato de novembro de 2024, CCMX 24, fechou o pregão regular de 22/10, cotado a R$ 70,94 a saca, uma alta diária de 1,27%. Apesar do ritmo avançado da colheita nos nossos colegas norte-americanos, segundo o Edson, só tem amigo de lá, não tem um amigo do fã. Não, a gente tava aqui, ó, vou abrir um parênteses. A gente tava aqui, Alisa, a minha amiga de Houston, eu não sei o quê, minha amiga, nunca vi ela falando, meu amigo do Faina, meu amigo ali do Guapó, do Culuene, abraço aí, ó, Culuene, Matinha, Garapu, Serra Dourada, várias metrópoles ali ao redor de Canarana, que já é uma metrópole. Eu vou mandar um abraço pro pessoal da metrópole do Rio do Peixe, ali, município de Santa Cruz de Goiás. Ninguém conhece Santa Cruz. Você fala Rio do Peixe, o povo acha que é Tocantins. Ó, se você for do Rio do Peixe aí, então comenta aqui. Se eu achar alguém do Garapu ou do Culuene, Matinha, Serra Dourada, Poço da Mata, eu tô feliz. Mas manda uma pinga. Ô, louco. Quem disse foi a Lísia manda. O Edson pagando, tudo certo. Mas seguindo com a colheita nos Estados Unidos, acima das referências, a colheita passou das referências dos anos anteriores. E a firme demanda internacional pelo cereal norte-americano, ou seja, o milho norte-americano, continua dando suporte às cotações da commodity em Chicago. Não tenho amigos em Chicago. Esse movimento também foi influenciado pelas altas do trigo e da soja na CBOT. O futuro do milho, para dezembro de 2024, no CZ24, avançou 1,71%, encerrando a sessão diurna de 22/10, cotado a 4,17 bushels. Vamos para a soja? Vou falar um pouco da soja. E aí, antes disso, quem não é do agro aí, que talvez fique um pouco perdido nesses índices, vou explicar como é que a gente faz. A gente traz, primeiro, um valor que foi negociado, que é um valor muito real, ou seja, em Paranaguá, por exemplo, eu trazer da soja aqui, eu vou falar de Paranaguá, lá no Paraná, ou seja, lá a soja está sendo comercializada a X preço. Em Minas Gerais, a soja está sendo comercializada a X preço. E assim a gente consegue ver no mercado real
quanto que está valendo a soja. Além disso, a gente também traz os contratos futuros da soja, do milho, do boi gordo, de tudo. Por quê? Porque você consegue também comprar um contrato futuro acreditando que aquela commodity, né, a soja, o milho e tudo, vai estar naquele preço. E aí, por isso a gente traz o valor real de hoje, que é o dia que a gente está gravando, e também o valor futuro, que a gente já vê uma projeção nisso. Por isso que quando a gente diz que o arroba do boi tá a R$300, não é arroba hoje. Na verdade, hoje alguns locais estão comercializando a R$300 arroba. Mas a gente já tinha dito ali na semana retrasada que os contratos futuros de novembro, ou seja, do próximo mês, já estavam sendo comercializados a R$300. Então sempre vai ser isso, né? São as famosas travas. As travas, isso. No agro a gente fala muito de trava. Vamos travar o preço do boi, vamos travar o preço da soja, do milho é a trava. Exato. Os mercados futuros. Então sempre vai ser isso. É uma commodity, o valor que está sendo comercializado e aonde, e além disso, o contrato futuro, que a gente é uma expectativa, está aumentando ou abaixando. Então vou falar da soja agora, né? Então a saca de soja, foi em Paranaguá, no Pará, teve uma valorização aí atingindo um aumento de 0,98%, né? Com valor de R$ 142,40, de acordo com a CBOT também, que é a Bolsa de Chicago. Tivemos aí uma valorização próxima a 1% no restante também do país. Então, a respeito da soja, além desse aumento que a gente viu aí nessa última semana, temos também aí esse contrato futuro subindo 1%, ou seja, o contrato de novembro de 2024, a sigla dele é ZSX24, caso você queira comprar ele, subiu 1,10%, fechando a sessão de 22/10, cotado a R$ 9,92 o bushel. Já o boi gordo, eu vou puxar o boi gordo aqui, Lísia, o mercado físico do boi gordo teve muitas valorizações, né? Então ainda continua nesse ritmo de subida. O destaque ficou com o estado aí de Rondônia, isso mesmo. Teve uma valorização de 1,78% em Rondônia e um comparativo diário, o maior acréscimo comparativo semanal que chegou a 6%, 5,97%, quase 6%. Então, portanto, a arroba do boi gordo no estado ficou cotada a R$ 279,82. A arroba. Na B3, né, esse contrato, houve um reajuste positivo também, subiu para todos os contratos. Em destaque, novamente, o vencimento de dezembro, que registrou aí um acréscimo de 1,96%, ficando cotado a R$ 309,75 arroba. Já estamos chegando a quase R$310 arroba aí o contrato de dezembro. De lembrar que nós falamos disso no primeiro programa. Aqui, ó. Os 300 aqui é informação, pô. Já no frango, no frango vivo, a média continua em R$ 4,51 o quilo, com pouquíssima variação desde a queda de 3,65% apresentada no dia 11 deste mês, puxada novamente pelo estado do Paraná, enquanto em Santa Catarina tivemos uma média de R$ 4,43, segundo dados do IEA, sem mudanças. Seguindo aqui com o suíno, a carne suína apresentou uma média de R$ 8,80, segundo o índice CPEA, em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Está estável. Está estável, bem estável. E para piscicultura, que a gente continua pegando a tilápia de média, que é o que nós mais vendemos aqui no Brasil, a média foi de R$ 7,96 em Grandes Lagos, Morada Nova de Minas, Norte e Oeste do Paraná e no Triângulo Mineiro, segundo também o nosso querido CPEA. E o etanol e o açúcar, né, que são ambos derivados da cana, de acordo com a própria CPEA, para o etanol foi registrado no dia 18/10 R$ 2,55 e 0,45 né, o apresentado, então a variação, um aumento de 1,43%. Então aí vocês viram um aumento aí no etanol, como que tá o etanol na sua cidade? Vamos fazer uma pesquisa aqui? Bora, Lucas, vamos fazer uma pesquisa? Na última vez que você abasteceu aí, qual tava o valor do etanol? Se você conseguir lembrar isso aí, significa que você é controlado igual eu, porque eu vou marcando e vou imposto. Tá 6,47. Não, etanol? Não, Não gasolina. é possível. Gasolina. Você tá em gasolina ou etanol você tá colocando? Ah, não, gasolina. É porque a gasolina já é do petróleo, já é outra derivação. Depois que a gente Eu tô botando só álcool, cara. Eu tô botando só álcool mesmo, eu não tô... Então, comente aí se você lembra qual foi o último valor que você abasteceu aí, se você abasteceu em etanol, pra gente ver se o que a gente tá falando aqui tá de acordo com o mercado real aí. Comente aí, cidade, local e qual foi o valor que você abasteceu. Já o açúcar apresentou sua última cotação no dia de ontem, dia 22,
com a saca a R$ 156,30, uma variação positiva também para cima de 0,53%. E o mensal de incríveis 6,82%. Então o açúcar aí no comparativo mensal vem subindo absurdamente, quase 7% de subida. Sendo a saca negociada em dólar no valor de $27,41, de acordo com a própria CPEA. O povo não anda gostando de açúcar, não. Você viu? E a gente fechando os índices com o nosso querido leite, tanto pedido por vocês, que na média nacional, segundo o CPEA, também apresentou finalmente uma alta de 1,4% na chamada, entre aspas, média Brasil, frente ao mês de setembro, e atingiu o preço de R$ 2,76 o litro em termos reais, ou seja, tirado a inflação, descontada a inflação. E a expectativa dos especialistas é que a alta se mantenha. Você tem um povo que sofre, cara, é o tal do produtor do leite, viu? Ave Maria. Seguindo aqui com as notícias, enquanto o Edson toma um tereré, vamos falar da paralisação nos portos brasileiros. Bora, puxa. Quais são os possíveis impactos previstos para o agronegócio? Para quem não está acompanhando, na última terça-feira, dia 12, teve início a... Desculpa, não foi dia 12, foi ontem, dia 22. Teve início a greve nacional dos trabalhadores portuários pelo Brasil, que já havia sido anunciada na outra semana. O movimento acontece como forma de protesto contra um projeto de lei que altera a Lei dos Portos, a Lei 12.815 de 2013. Segundo o advogado Larry Carvalho, especialista em logística, direito marítimo e agronegócio, meu colega de profissão, mas que pelo visto de fato atua, o objetivo principal dos sindicatos é pressionar a Comissão Especial sobre a revisão legal da exploração de portos e instalações portuárias, CEPORTOS, que trem grande. O Comitê do Congresso, que está atualmente revisando a estrutura regulatória dos portos. Os sindicatos estão defendendo a manutenção dos direitos exclusivos de atuar como força de trabalho eventual em portos públicos. Eu estava estudando um pouco sobre isso. Só pode atuar quem está dentro do sindicato. E essa previsão da lei vai permitir que terceiros atuem também. Vai diminuir o custo para o privatizado e vai alterar a lei ali. Não vai dar um livre mercado aí. Exato. Pra gente, como liberar, é maravilhoso, mas o pessoal não anda muito feliz com isso. Não. Então, no governo Lula, a gente teve uma lei aí para desregulamentar. Exatamente. Eu não também achei um pouco isso. Impressionante isso aí. Tem que, por incrível que pareça, tem que parabenizar. Já os impactos diretamente causados ao agronegócio, segundo o diretor-geral do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, chamou a atenção aos impactos já causados no mundo todo pela greve ocorrida nos portos da costa leste norte-americana, externando sua preocupação e torcida para que seja encontrada outra solução, visto os grandes estragos causados por qualquer paralisação. O consultor de grãos e projetos da Agrifato, Stefan Podsklan, citou a possibilidade do ponto de atenção e que a greve deve ser monitorada. Segundo ele, uma paralisação portuária, abre aspas, uma paralisação portuária acaba sendo mais um fator negativo para as nossas exportações, que já foram tão negativamente impactadas, e também importações. E é uma situação que não depende exclusivamente de mercados, mas com decisões que cabem ao cenário político. E com certeza, isso de alguma forma é um ponto novo que entrou no mercado nesta semana. É isso, a gente veio uma greve que vem de uma mudança legislativa que visa principalmente impedir que forme um cartel. Então é isso. Que é o que acontece nos postos de gasolina aqui em Goiânia. Exato, então existe isso, uma lei, com certeza o sindicato que vai acabar perdendo remuneração com isso fez esse grande movimento, prejudica todo o mercado, prejudica toda a esquadra da safra, né, que a gente tem, então, de todas as outras commodities que a gente vende. Esperamos aí que o mais rápido possível isso se resolva para que a gente não perca muito capital e com muito recurso no nosso país com isso. Já agora eu vou puxar outra notícia que é sobre a soja, né? Mesmo com potencial recorde, a gente não consegue aí impedir uma queda de mais de 17% no comparativo de janeiro a outubro de 2024, comparando com 2023, né? Então a safra de soja de 24-25 apresenta essas expectativas otimistas para o agronegócio brasileiro, com previsões de crescimento tanto na produtividade quanto na área plantada, né? Então a gente espera que no próximo ano, agora 24-25, a gente tem aí
tanto a área plantada quanto também de produção um recorde maior. Então a Companhia Brasileira Nacional de Abastecimento, a Conab, estima que a colheita nacional cresça 8,3%, atingindo aí 322 milhões de toneladas. Este avanço solidifica o Brasil como o maior produtor mundial de soja. Chama, Potan! E também com destaque para o estado aí, qual estado? Estado do Mato Grosso, né? Eu sabia. Chama. Aqui não brinca não. E pra Canarana, Garapu também, Culuene, Matinha e Serra Dourada. Mesmo com o potencial recorde apresentado, a receita cambial das exportações de soja registrou uma queda. Vou explicar isso aqui para quem não entendeu. O que funciona? Uma queda de 17% em janeiro. Mesmo a gente produzindo mais, mesmo a gente tendo uma área plantada maior, infelizmente, como o dólar está muito desvalorizado, está muito alto comparado com o real, a gente perde. Então, o valor cambial de transação ainda foi menor em comparação com o ano passado, justamente pelo fato de que o real desvalorizou. E aqui eu vou explicar uma coisa para vocês, que é o seguinte: a gente sempre fala que o dólar aumentou. Isso é uma coisa ruim, né? É errado pensar assim, porque o dólar, apesar de ser uma moeda inflacionária, apesar dela também aumentar de valor, ou seja, ela perder valor, ou seja, ela continua inflacionando lá nos Estados Unidos, no resto do mundo. Sempre quando acontece um aumento do dólar, na verdade o que aconteceu foi, aqui é dólar, aqui é real. O que acontece é que o real perde valor. Então o dólar não está subindo, é a gente que está ficando mais fraco. É a nossa moeda que está desvalorizando, entendeu? Então, o que a gente tem nessa notícia? Apesar da maior área plantada, apesar da maior quantidade de produção, a gente ainda não conseguiu bater o ano passado. A gente teve um prejuízo de 17% em comparação com o valor monetário adquirido para o Brasil no ano passado. Por quê? Porque o real está valendo muito menos. E beleza, Edson, por que o real vale menos? Diversos motivos. E o principal motivo é falta de confiança no Brasil. É isso. E aí por que falta confiança? Porque o que move o dólar é capital estrangeiro investindo no Brasil, capital estrangeiro colocando dinheiro no Brasil. Só que como que você vai colocar dinheiro num país onde mudam-se as leis toda hora, onde tem um presidente que está falando altas potocas aí, gerando instabilidade. Então o papel do presidente é gerar estabilidade para que o pessoal coloque dinheiro no país e a moeda se mantenha estável. A gente não está tendo isso, o dólar está aumentando. Além disso, a gente tem questões de déficit primário, ou seja, a gente está gastando mais do que arrecada, está fazendo várias coisas que fazem com que o real desvalorize. Ingerência legislativa, judiciária, com o judiciário entrando onde não devia, e isso eu posso falar, e também o executivo, através do nosso presidente da República, que não dá uma segurança jurídica, tributária e fiscal para que o real fortaleça, ganhe valor. Então, o agro produziu, bateu o recorde, e o valor ainda foi baixo, culpa de uma moeda fraca que a gente está tendo, e é culpa desses três poderes que não são tão bons quanto poderiam. Essa é a minha fala. Acabou a notícia. Vamos lá. Inclusive, uma das maiores dúvidas que a gente tem, antes de a gente seguir para outra notícia, Edson, é se vai haver, de fato, soja disponível suficiente para a gente superar as 102 milhões de toneladas do ano passado. Cabe lembrar, seguindo nesse diapasão, que um dos maiores gargalos logísticos que nós enfrentamos por aqui, é o que a gente cita em todos os programas, continua sendo um obstáculo significativo. O transporte rodoviário, que é responsável por mais de 60% do escoamento da produção, enfrenta desafios com estradas em péssimas condições, um abraço, governador Caiado, elevando os custos de frete e causando mais atrasos. Embora projetos como a Ferrovia Norte-Sul e o Arco Norte estejam em desenvolvimento, a infraestrutura ainda é insuficiente para atender a crescente demanda. Puxando a outra notícia que a gente tem aqui, a gente vai para a arroba do boi gordo, né? A arroba do boi gordo ultrapassa aí a marca dos R$300 sendo comercializados hoje, não contrato futuro, hoje em alguns estados brasileiros. Fiquei gago. Mas é ao vivo? É ao vivo eu tô nem aí, vamos lá. Estimulado especialmente pelas escalas de abate ainda bastante encurtadas, né? Então o mercado físico do boi gordo aí segue apresentando uma alta de seus preços. O movimento acontece de maneira mais contundente no centro-norte do país, aqui em Goiás também, de acordo com a consultoria Safras e Mercado. Grande parte dos estados brasileiros passaram a operar perto dos 300 ou até mesmo um pouco acima dos 300 @, com importante encurtamento do diferencial de base
em relação ao mercado paulista. Abre aspas. No geral, as escalas de abate de boi permanecem encurtadas, em um ambiente ainda pautado por exportações bastante representativas. E o Brasil caminha a passos largos para um recorde histórico de embarques, segundo o analista Fernando Henrique Iglesias. Outro ponto importante destacado por ele, por Iglesias, né? Nome interessante, foi a grande possibilidade da maior competitividade das demais proteínas animais à frente da carne bovina. A gente está falando de frango, a gente está falando dos suínos e também da tilápia, né? Esse movimento é correlacionado com a alta dos preços apresentado no mercado atacadista. Deve se manter, então, no curto prazo, visto que o baixo nível do produto em estoque, ocasionado pelas escalas de abate, estão encurtadas. Então, a gente vê aí que esse aumento pode, inclusive, alavancar todas as outras proteínas, né? Justo, porque a gente vai ver um preço de carne mais alto. Desculpa te interromper. Não, chega bala. Como nós não estamos tendo uma grande quantidade de animais para abate, o que é ótimo para o produtor, teoricamente falando, porque o que acontece quando a gente tem uma escala menor de abate? O que o produtor tem mania de fazer? Vou segurar, vai chegar a 320, vai chegar a 330, vai chegar a 350, você tem um boi pronto. O boi pronto, ele tá te comendo um alimento que vai te faltar mais pra frente. Só que o brasileiro, ele não aprende. Ele quer segurar para ele achar que vai ganhar mais. Só que quando você vai ver, se ele for pôr na ponta do lado, ele tá perdendo dinheiro. Porque ele acha que quanto maior a arroba, maior vai ser o lucro dele, é o tal do lucro real sobre o lucro nominal. Só que isso a gente ainda vai ter que esperar um bom tempo pra mudar, eu acho. Tá bom, vamos deixar a arroba a R$300, a notícia foi boa. A notícia é boa. Hoje é dia de comemoração, energia lá em cima. Ó, então a outra notícia que eu trago aqui é uma notícia boa também. Hoje o programa tá bom, pô. É só notícia Hoje é boa. só coisa boa. Boa. Que é sobre o Plano Safra, né? Um aporte de 2,2 bilhões para programas do Plano Safra, 24 até 25. No total, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento e Sustentabilidade, no total, disponibilizou aí 66,5 bilhões do Plano Safra. Olha que bom. Bilhões. Não tô falando de milhões e nem de peso argentino que não vale nada, não. A gente tá falando de bilhões de reais, pô. É real. E olha, aqui a gente já vê uma melhora. Por quê? Existe o BNDES. O que é o BNDES? É um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele serve para fomentar, dar dinheiro com crédito barato para setores que são importantes para o país. E agora a gente vê o quê? O BNDES entregando dinheiro para que movimente a safra. O que o BNDES fez em alguns outros governos, que pode ser inclusive o atual em outro momento, foi fomentar dinheiro em setores que não deveriam. A gente está falando de Odebrecht, a gente está falando de várias outras empresas aí que não deveriam ter o apoio do BNDES, e aí muita gente critica o BNDES. O BNDES não é o problema. O BNDES, ele é um banco importante para fomentar setores da economia, como está fazendo agora. Então, uma notícia boa para o BNDES, bela decisão. O problema é quando um executivo, né, ou seja, um presidente, e boa parte do executivo, decide que o BNDES vai emprestar dinheiro para quem não precisa. Então, o problema não é o BNDES, o problema é para quem o BNDES empresta. E agora o BNDES fez uma notícia boa. Então, quando é bom tem que falar e quando é ruim também tem que falar. E cabe lembrar que esse valor deve ter um prazo de utilização até junho de 2025. Então, fica aí, tem um capital. Então, você que é pecuarista, você é agricultor, procure aí o seu banco. Se for a UVP, você vai estar muito mais, com certeza, muito mais orientado. Procure seu banco aí, que tem recursos do BNDES para isso. E os recursos poderão ser utilizados por produtores rurais, cooperativas e agricultores familiares para custeio e investimento em diversas finalidades, incluindo ampliação da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, armazenagem e inovação. Só para deixar claro para o pessoal, que muita gente fala que não é do agro e acompanha aqui, qual que é a diferença do custeio e vamos chamar de Pronaf, que é o financiamento para pequeno produtor familiar, agricultura familiar. O investimento, você tem um prazo maior para pagamento. Então, ele é para você comprar um maquinário novo, trocar seu trator. É um investimento. Vamos chamar de maquinário, que é mais fácil, mais palpável. O custeio é, por exemplo, você plantou, teoricamente você plantou o milho, você vai colher ali em 5, 6 meses, você vai ter no máximo 1 ano para pagar o investimento de custeio. O empréstimo de custeio, para a gente não confundir. Então, são essas duas modalidades. O custeio é por safra, então, a gente pode dizer. Isso, a gente pode dizer por safra. Então, custeio por safra. Boa, boa explicação aí. Vou trazer a quinta notícia, que é sobre a previsão de chuvas intensas ali no centro-oeste, sudeste, sul. E essas previsões que a gente inclusive falou no programa passado, né, tem muita relação com El Niño, ou seja, aquele fenômeno de
pegar o Oceano Pacífico, esfriar muito rápido a água, fazendo com que mude a temperatura de maneira muito brusca, né? Fala assim não, que eu lembro que o motor da minha moto quebrou de jeitinho, eu fico triste. Esfriou rápido? Choque térmico. Ele acabou de levar ela na revisão, cara. Ah, você falou isso cedo. Não. Bateu tristeza. Bateu tristezinho, pô. Vocês estão judiando do Lucas no dia do programa feliz. Não, é bom que a gente tá gravando, já é 7 horas da noite. O Lucas falou pra mulher dele que ia buscar ele 6. Então vamos correr, vamos acelerar aqui. Bora agilizar. Nossa, é hoje. Pré-feriado. Nossa Vai senhora. chegar com informação boa. Então, de acordo aí com o informativo meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, válido até a próxima segunda-feira, essa semana será marcada por grandes volumes de chuva na região central do Brasil. E aí, esperamos aí que essas chuvas venham caindo de forma calma e sem grandes prejuízos para todo mundo, né? Então, as chuvas acumuladas possam ultrapassar aí os 100 milímetros em algumas localidades de Amazonas, Mato Grosso do Sul e também do Paraná. 100 milímetros é muita coisa. É coisa demais. Cara, 100 milímetros é muita coisa. Semana passada choveu cara. 100 milímetros lá em casa. A gente viu Nossa, pelo cara. pluviômetro. É muita coisa, cara. A partir da quinta-feira, amanhã, dia 24, aniversário de Goiânia, nossa queridíssima cidade. Íris. A formação de um ciclone extratropical no sul do país favorecerá o alinhamento de uma região de convergência, provocando chuvas volumosas e tempestades em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E ainda indica a triste possibilidade de o ciclone atingir também o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em contrapartida, eu atendi hoje um aluno, a Maria Eduardo, que me falou que estão com um calendário de plantio na fazenda deles, que é lá no Rio Grande do Sul, super concreto, super tranquilo, estão felizes, então tá com uma previsão de produtividade muito boa. Ó, que venha bem essa Que safra vem aí. uma safra maravilhosa, especialmente para os nossos queridos telespectadores e produtores do Rio Grande do Sul. Então, podem ser registrados aí nessa próxima semana também acumulados de até 50 milímetros associados a pancadas de chuva que poderão ocorrer no Acre, Rondônia, Tocantins e sul do Pará. Nessas regiões e nas demais áreas podem ocorrer chuvas isoladas, com exceção do norte do Pará e a parte do Amapá, porque já está lá no norte também, é outro bioma e tudo mais. Onde a chance de chuva é pequena nesse período. Enquanto no Nordeste já a previsão é de clima quente e seco, apesar de tendência de aumento da nebulosidade. Espera também que venha um pouco mais de nuvem ali, porque a gente sabe o quanto que o calor ali no Nordeste judia. Então, no oeste da Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão, pode gerar essas instabilidades com algumas pancadas de chuva isoladas. Também, tomara que venha algumas boas chuvas ali. Então, esse foi o programa. No final a gente lê os comentários das pessoas que comentaram no vídeo anterior. Então comente aí o que você tá achando, comente um pouco sobre você aí, sobre a sua região. Vamos lá, gera entretenimento pra gente aí que a gente traz no comentário. O primeiro comentário é do nosso Chuck Frank Voarte 1999, ele tá no outro canal Isso da que eu VP ia falar, Capital. você falou dele no soco. Ele sempre tá aqui. Ele é massa. Ele é o cara, ele é o gente cara. boa pra Chuck, caramba. você é o cara. Tenho 25 anos e quero me aposentar com 45. Voltar para Minas Gerais e viver na fazenda dos meus velhos, cuidando deles e criando um gado. Graças a esse programa, estou começando a estudar o mercado de piscicultura, tilápia, para tentar ver se vai ser viável introduzir essa linha produtiva na roça. E aí eu quero, desse comentário, propor uma coisa para você. A gente está entrevistando muita gente aqui, principalmente novas gerações, antigas gerações de fazendas, e nesse caso você será a nova geração. Se você vê é muito bom ver as entrevistas que a gente faz com alguns fazendeiros aqui, pecuaristas e tudo mais, só que uma coisa é muito importante que eu tirei, e serve para você, Chuck. É o seguinte, cara. É muito difícil você querer mudar alguma coisa que veio de uma geração passada. Por quê? Porque eles são mais difíceis de lidar? Não, porque eles construíram alguma coisa, um menino novo chega com uma ideia nova e não vai aceitar. Você faria o mesmo. É isso. A questão é, todo tipo de conservadorismo, ou seja, quer manter aquilo que está dando certo. Só que todo mundo é racional o suficiente para que 90, 95% das coisas continuem rodando do jeito que são e 5 a 10% do tempo, dinheiro, seja utilizado para testes. Então, nunca tente mudar nada de uma vez. Nunca tente uma grande revolução. Deixe bem claro que você quer manter o que está dando certo e tente pegar um pouco da fatia de pessoas, tempo e dinheiro para fazer testes. Com esses testes, colha dados e apresente mudanças. Sempre é isso. Qualquer mudança que seja radical demais já está errado. Mesmo que dê certo, está errado, porque foi na sorte. Então sempre utiliza
Usa 90-10. 90% você permanece igual, 10% você faz isso. Quero mudar de carreira. 90% do tempo continua fazendo o que você faz, 10% do tempo você começa a trabalhar uma coisa nova. Beleza? Apresente isso, foque, tenha esse tipo de pensamento se você quiser fazer alguma mudança na estrutura da fazenda ali para trazer a parte de piscicultura do seu pai. O seu resultado vai ser a sua bússola. Exato. Não tem como falar contra resultado. E a gente teve também o @Johnny Fernando Minatel 8047, que fala lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul. Por aqui, muito bom de chuva esses últimos dias. Aliás, mais um ótimo programa. Parabéns. Muito obrigado, meu querido. Beleza. Tem mais um comentário aqui, que também é do Chuck. A gente só lê dele Eu mesmo. achei muito legal esse Muito bom. comentário dele. Ele disse, ó... Já teve explicação do que é a média CPEA para o pessoal menos conhecedor dessas informações? Não teve. Não teve. Eu me comprometo a explicar no próximo programa, porque hoje a gente realmente deu uma agilizada aqui em consideração ao nosso querido Lucas. Que a gente tem que manter o relacionamento, o casamento do Lucas. E vivo, porque a gente precisa gravar semana que vem. Porque senão o divórcio tá perto aí, porque o Lucas já tá... Ele tá no telefone ali. Semana que, ó, se inscreve no canal, deixa o botãozinho de like aí e comente aí, cara. Conversa com a gente. Só tem o Chuck falando com a gente aí. Comenta eu queria aí mais. de Goiás, não é possível. Não aguento mais pedir isso, velho. Abraço, Culo N, Matinha, Garapu 1 e 2 e Canarana. Vambora. Lucas, deixa o comentário final aí, já que você que tá lascado. Vai, fala um Porque comentário o Edson final vai aí. pescar, ele tá bem despreocupado. Amanhã, tô na Serra da... Ó, amanhã não quero ver você. Serra da Mesa, vai o Flávio, vai o João, volto domingo com 2 tucunaré. Comprei até uma camisa de tucunaré pro peixe saber que quem tá pegando conhece ele. Chama no recado final. E é pescaria enjoada. Tem barqueiro, tem Ai, não sei meu o quê. Deus do céu. Eu quero chegar, quando eu crescer, eu quero ser assim. Você vê. Eu vou deixar um recado pro Edson. Você vai pescar esse final de semana, meu amigo? Não leva a vara, não. Tchau,